capítulo 12, a partir do verso 1. João capítulo 12, a partir do verso 1. Toda glória a Jesus, toda glória a Jesus, toda glória a Jesus, toda glória a Jesus. Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aleluia, aleluia. Queridos, Maria derramou simplesmente aproximadamente 1 ano de trabalho sobre um homem. Você derramaria o seu 1 ano de trabalho. Pense em todo o seu esforço durante 1 ano inteiro. Todo o seu trabalho todos os dias. Foi o que Maria derramou diante de Jesus. Quem é este homem? Jesus, que é digno de tudo, digno de todas as coisas. Queridos, nós não podemos alcançar isso se o Espírito de Deus não nos revelar. E Maria, interessante que Maria é a mesma mulher que se assentou aos pés de Jesus em Betânia, na casa da sua irmã, na casa delas. Marta, Maria, Lázaro eram irmãos, e Jesus ia a Betânia como quem ia à casa de amigos, e ali ele se assentou e começou a ensinar. E a palavra nos diz que Maria era aquela que escolheu a boa parte, que estava sentada aos pés de Jesus para ouvi-lo falar. Maria, como uma mulher, ela não tinha acesso a se tornar uma discípula no sentido de seguir todo o tempo, de estar todo o tempo com os discípulos de Jesus, e ela reconhecia o privilégio que ela tinha de se assentar para ouvir o Mestre Jesus falar, ensinar. Como uma mulher, era uma honra tão grande assentar-se e ouvir um mestre falar, e particularmente este mestre, Jesus, que curava os enfermos, que arrastava as multidões, que dava vista aos cegos, que levantava os coxos, que fazia tantos sinais, e que pregava o evangelho do reino, que falava sobre um reino que viria. E Maria escolheu a boa parte, a despeito da pressão, do ativismo que estava sobre ela. Maria reconheceu que Jesus era mais importante. Maria reconheceu que Jesus era mais importante do que as coisas que tinham para fazer. Marta, a Bíblia diz que ela andava de um lado para outro. E ela servia, sim, ela servia, ela tinha muito o que fazer. Eu imagino a casa cheia, e todos os afazeres ali,
Mas Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa Maria é a mesma que diante da morte de Lázaro, moveu o coração de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Betânia e ele vê Maria, Maria estava chorando: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E o coração de Jesus se move naquele momento. Jesus se move em compaixão. O poder que existe em um coração quebrantado, contrito, um coração que ama ao Senhor, é um poder de mover o coração de Deus, de mover os céus, de mover Jesus. E ela considera Jesus digno de receber o seu melhor. E tão digno que ela se expõe. Imagine uma mulher naqueles dias em que a mulher não tinha tanta vez assim, os homens ali assentados à mesa, e Maria chega, então derrama sobre Jesus aquele óleo precioso, derrama sobre os seus pés, enxuga com seus cabelos. É uma cena um tanto quanto ousada. E Maria não se importou com aquilo que diriam dela, não se importou com aquilo que seria o convencional, mas ela pratica sobre Jesus, pratica para com Jesus um ritual de honra. Naqueles tempos, quando alguém era considerado muito honrado, quando alguém era considerado muito digno, muito nobre, era costume de que se lavasse os pés dessa pessoa ao entrar numa casa. Era costume se derramar perfume sobre esta pessoa. E esse perfume era quebrado de uma só vez. Ele não era fracionado, mas ele era despejado de uma só vez. E Maria considera Jesus absolutamente digno de receber o seu melhor. Talvez aquilo fosse uma economia para tempos difíceis. Talvez fosse uma herança que ela tinha recebido. Mas Maria considera Jesus mais precioso do que tudo que ela possuía. Ela considera Jesus maior. Em Mateus 16, 13 a 16, Jesus vai fazer aquela pergunta fatídica aos discípulos, e ele diz: quem as multidões dizem que eu sou? Quem as pessoas, quem os povos dizem que eu sou? Os homens, quem eles dizem que eu sou? O que é que está na boca das multidões a meu respeito? E as multidões têm opiniões diversas. Ele é o profeta, ele é João Batista, ele é Elias. As multidões viam Jesus como mais um profeta, caracterizado, com as mesmas características dos profetas do passado. E queridos, as multidões sempre vão ver Jesus como a fonte de cura, fonte de provisão, como fonte de suprimento para as suas necessidades. E Jesus é realmente todas essas coisas. Ele é a provisão, Ele é a cura, Ele é aquele que está presente na hora da tristeza, Ele é aquele que promove libertação, que liberta os cativos de alma. Mas as multidões não podem saber aquilo que apenas os discípulos podem saber. Os discípulos, eles vão saber, porque a revelação do Espírito de Deus vai vir sobre eles. E então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A revelação da pessoa de Cristo. Quantos estão vivos hoje? Gente, eu sei que está calor. Glória! Aleluia!
fogo santo pentecostal nesse lugar. Gente, apenas o discípulo de Jesus sabe da identidade dele. E Deus está separando uma noiva para Jesus. E essa noiva conhece a identidade dele. Ela não o conhece apenas como as multidões conhecem. Ela não o conhece apenas como as massas conhecem. Jesus disse, olha, para as multidões eu falo em parábolas. E eu falo em parábolas exatamente para que eles ouvindo não ouçam. Para que eles ouçam, mas não entendam. Mas para os discípulos, os mistérios de Deus são revelados. Os segredos do coração de Deus são revelados aos discípulos. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem mentalidade de multidão, não entende a devoção radical do discípulo. E é sobre isso que a gente está falando hoje, sobre uma devoção radical a Jesus. E essa devoção, ela vai ter uma repercussão. E a repercussão, ela tem dois lados. Tem uma repercussão que é muito boa. A Bíblia nos diz que toda a casa se encheu com o perfume que Maria derramou sobre Jesus. Todo mundo ficou sabendo dessa devoção. E todo mundo entendeu qual era a visão de Maria a respeito de Jesus. Mas houve também quem julgasse a sua devoção. Queridos, eu acredito que nos últimos tempos, antes que Jesus venha, o Espírito de Deus vai mover o coração de homens, mulheres, jovens e crianças, que vão ser absolutamente devotos a Jesus, que vão devotar a sua vida, que vão entregar a Ele o seu melhor. E acredite em mim, quando você faz uma oferta extravagante a Jesus, quando você faz uma dádiva extravagante, vai haver repercussão. Vai haver uma repercussão positiva, mas também vai haver uma repercussão negativa. Jesus disse, bem-aventurados, Mateus 5, versos 10 a 12, Jesus nos fala sobre a perseguição por amor a Jesus. E olha, a perseguição, ela não vai acontecer apenas do mundo em relação à igreja. Mas existe uma perseguição que vai acontecer com você, da igreja, em relação à igreja. De dentro. Vão dizer que você é fanático. Vão dizer que você é ultrapassado. Vão dizer que você é maluco. Vão dizer que você está ficando desequilibrado. Mas eu quero te dizer, o Espírito de Deus está levantando Marias nesse tempo. Marias, pessoas que têm uma devoção incondicional a Jesus. Um amor que move a dádiva, a entrega. Isso nos fala sobre uma caminhada de santidade que o Espírito de Deus nos leva a ter. E isso também nos fala sobre a entrega mesmo de coisas lícitas ao Senhor. Às vezes as coisas lícitas, as coisas boas, são as que mais nos afastam de Jesus. Não apenas aquelas coisas que são pecado, mas às vezes as coisas que são boas nos afastam de Jesus. E é tempo que os ídolos do nosso coração sejam lançados por terra, sejam despejados deste lugar. Jesus precisa ser o único nos nossos corações. Ele precisa ser o único. Toda vez que você se propuser
a renunciar algo por amor a Jesus. Toda vez que você se propuser a negar a si mesmo os seus interesses, aquilo que você gosta, por amor a Jesus, uma oposição vai se levantar contra você. Alguém vai se opor. Alguém vai se escandalizar pelo seu nível de consagração. Alguém vai dizer que você é exagerado. Eu me lembro bem dos anos 2000 e do que nós vivemos em Belo Horizonte naqueles dias. Judson está aqui para testificar a respeito disso. E particularmente me lembro em Lagoinha, de todo aquele movimento do Espírito Santo na nossa igreja. E naqueles dias o meu pastor Márcio, fez um voto ao Senhor. E durante um ano, Douglas, durante um ano, ele andou de pés descalços. E ele andava para todo lado, gente, eu sou testemunha disso. Nós saímos com ele, nós viajamos com ele. Ele ia para os aeroportos, pegava aviões, pisava, né, no meio da rua, de pés descalços. Gente, foi um escândalo. Foi um escândalo. E eu me lembro que pessoas e mais pessoas surgiam e apontavam e diziam: isso é exagero, isso é loucura. Mas ele tinha feito um voto com o Senhor. Por vidas. Vidas. E a devoção, queridos, a sua devoção a Jesus, ela vai ser julgada. E ela vai agredir aqueles que não têm o mesmo compromisso. Aqueles que não tiveram a mesma experiência e a mesma revelação da pessoa de Cristo que você teve. A sua devoção vai agredir essas pessoas. E eles vão perseguir vocês. E olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por amor, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu me lembro bem daqueles dias, porque foram dias de renúncia pessoal para mim, de uma forma grande. E quando a presença de Deus se manifesta no nosso meio, no meio da igreja, ela nos desconstrói, desconstrói nossos sonhos, desconstrói a nossa maneira de pensar. Ela desfaz muda a nossa maneira de viver a vida, de ver o nosso futuro. Ela muda no que nós investimos o nosso dinheiro, o nosso tempo, as nossas energias. Tudo é transformado, é mudado a partir de um encontro com a presença manifesta de Jesus. A partir de uma revelação da pessoa de Cristo. Tudo é transformado em nós. Tudo é mudado. E eu me lembro bem do dia em que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração de uma forma muito clara, que eu precisava pegar as minhas 2 pilhas de CD de música secular e jogar fora. Consagre os seus ouvidos para mim. Foi o que o Senhor disse. Consagre os seus ouvidos. Não estou aqui querendo colocar um peso sobre você. Eu acredito que essas experiências são muito pessoais. Mas eu também acredito que nada pode ser mais valioso e mais precioso do que a presença de Jesus nas nossas vidas. Queridos, a música para mim era um ídolo do meu coração. E eu me lembro bem do Espírito de Deus falando: Nívia, sabe por que você anda deprimida? Sabe por que você anda debaixo das cobertas da sua casa? Sabe por que você anda assim? Escute as letras das canções que você ouve.
Olhe, preste atenção nas coisas que você está consumindo, colocando para dentro do seu coração e permitindo que sejam ruminadas pela sua mente. Traição, desespero, sensualidade e coisas terríveis que nada tem a ver com o reino de Deus. Queridos, a minha devoção pessoal a Jesus, ela pode não fazer sentido para outras pessoas, mas o Espírito Santo de Deus em mim, ele tem ciúmes de mim. A Bíblia nos diz isso. O Espírito que habita em nós tem ciúmes. Eu não acredito que o Evangelho seja um conjunto de regrinhas que nós seguimos para ir para o céu. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai me santificar. Vai começar a queimar aquilo que é palha em mim. Aquilo que está sobrando em mim. A ação do Espírito Santo, na medida em que o Espírito me revela a pessoa de Cristo, algumas coisas já não vão caber mais em mim. Por mais lícitas que elas sejam, por melhores que elas sejam, elas não cabem mais no primeiro lugar da minha vida. Elas não cabem mais em mim. E o Espírito de Deus, ele vai nos trazer dos pensamentos de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo tomaria das coisas que pertencem a Ele. Ele me glorificará, o Senhor disse. Porque Ele não falará de si mesmo, mas Ele falará daquilo que tem visto e ouvido em mim. E vai revelar a vocês. As profundezas de Deus vão nos sendo reveladas. Os pensamentos, os sentimentos de Deus vão sendo revelados ao nosso coração. A pessoa de Cristo Jesus vai se mostrando para nós. Jesus começa a se mostrar para nós, e comigo foi assim. Jesus começou a se mostrar para mim como o rei humilde, como homem de dores que sabe o que é padecer. Jesus começou a se mostrar para mim, a saltar das Escrituras Sagradas, como aquele que é misericordioso e que para estar com o que ouve o clamor do pobre e do necessitado. Jesus começou a se revelar para mim. E na medida em que Jesus nos é revelado, querido, Jesus tem olhos como de fogo, e este fogo vai consumir aquilo que é palha em nós, aquilo que está ocupando um lugar que pertence a Ele. Eu me lembro de algumas experiências nesse sentido. Uma delas, eu estava em algum lugar, num momento de lazer, e eu estava usando uma determinada roupa. E alguém me reconheceu, foi bem na época do Diante do Trono. Eu lembro que alguém passou, uma moça veio e pediu para tirar foto comigo. E eu estava usando uma roupa lícita para aquele lugar. Mas o Espírito de Deus, naquela hora, começou a incomodar o meu coração. E eu comecei a sentir incômodo pelo jeito como eu estava vestida. Queridos, comece a clamar: Espírito Santo de Deus, revela-me os pensamentos de Deus. E até a roupa que você veste vai ser santificada. A comida, aliás, o que você coloca para dentro dos seus olhos e dos seus ouvidos vai ser santificado. Você vai começar a não consumir mais aquilo que torna o Espírito de Deus desconfortável em você. A nossa devoção a Jesus precisa ser completa. E ela vai sim ser ousada e ser um escândalo para alguns. Aqueles que não têm buscado essa mesma devoção. Como igreja, nós somos chamados
para essa santificação e devoção radical a Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 19, 7 e 8, diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Isso nos fala sobre o sangue de Jesus, a justificação de Jesus sobre nós, o sangue de Jesus nos purificando de todo o pecado, e nós, tendo recebido dessa justificação, vamos sendo transformados, e essa transformação começa a transparecer através de nós, por aquilo que somos, por aquilo que falamos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que somos diante das pessoas. A nossa santificação interior, ela começa a ter um reflexo exterior. Ela começa a se mostrar a outros. Aquilo que eu estou vivendo dentro do meu coração não fica em mim, mas começa a fluir, o rio de águas vivas começa a fluir através de mim, gerando vida, revelando Jesus e o caráter dele a outros. Nós estamos vivendo dias de uma popularização muito grande. Vivemos no Brasil, vimos um crescimento muito grande da igreja, a partir dos anos 2000 até aqui. Um grande crescimento, as estatísticas mostram. O número de evangélicos exorbitante, crescente. Ao mesmo tempo, o mesmo número de desviados, crescente também. Pessoas que passaram pela realidade igreja e que saíram. E por que saíram? Porque não passaram por uma transformação de coração. Não experimentaram uma devoção radical por Jesus, que é fruto de uma revelação da pessoa de Cristo. Porque quando Jesus nos é revelado, nós deixamos de ser uma mera estatística em uma multidão que lota igrejas e ginásios, e passamos a ter um caráter que se parece com o caráter de Jesus. Passamos a falar como Jesus falaria, passamos a pensar como Jesus pensaria, passamos a compreender o que Jesus está compreendendo sobre os tempos e estações. Passamos a ser quem compartilha do coração de Deus e dos planos dele para a nossa geração. Queridos, eu acredito que nos últimos dias, e estamos vivendo os primórdios deste tempo, tempo que antecede a vinda gloriosa de Jesus. Queridos, eu acredito que nós vamos ver o nascimento, aliás, vamos ver a vivificação de uma igreja, a igreja que Jesus, pela qual Jesus orou. Eu oro não apenas por estes, mas por aqueles que virão a crer em mim. Eu oro para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Eu oro para que eles compartilhem da nossa comunhão. Foi o que Jesus orou. Queridos, nós vamos ver isto. Vamos ver uma igreja que compartilha do coração de Jesus, que compartilha dos seus pensamentos. Uma igreja que reconhece os tempos e estações, como Maria reconheceu. Jesus diz aqui que Maria ungiu ele para a sua sepultura. Maria discerniu os tempos. E nós podemos ver profeticamente que a noiva de Cristo vai discernir os tempos, tendo zelo pelo corpo de Cristo, antes que venha a ressurreição dos mortos. Antes que venha
que o Senhor Jesus volte sobre a terra. Uma igreja que discerne os tempos, que sabe que Ele está vindo e que por causa disso cuida do seu corpo. Queridos, não desistam da igreja. Não desista da igreja. A igreja é o corpo amado de Jesus. É a noiva dele. Eu acredito que essa consciência do corpo de Cristo vai ser cada vez mais latente na medida em que o dia do Senhor se aproxima. Vai haver um outro lado, vai haver apostasia, vai haver afastamento, mas vai haver também reunião sobre a mesa. Vai haver comunhão sobre a mesa. Um povo zeloso pelo corpo de Jesus. Zeloso pelo corpo de Cristo antes que Ele venha. Não abandone a comunhão. A igreja por vezes é um lugar de feridas. É um lugar de decepções. É um lugar onde nós somos lixados um com o outro. É um lugar onde somos tremendamente desafiados. É um lugar onde às vezes acontecem coisas que não têm lógica na nossa maneira de pensar. Mas eu vou dizer para você, é o lugar onde existe vida. É no corpo de Cristo, é onde a seiva da vida, da videira que é Jesus, flui pelos galhos e traz cura e produz frutos. Não desista da igreja. Não desista do corpo de Cristo. Maria reconheceu os tempos. E ela superou a vergonha de ser vista por aquelas pessoas naquele lugar. Naquele dia daquele banquete, daquela ceia, ela superou o medo de ser reprovada. E ela derramou a sua devoção sobre Jesus, de forma que o perfume encheu toda a casa. É tempo que o perfume de Cristo venha a ser percebido através de nós. O bom perfume de Cristo. O caráter de Jesus precisa ser visto através da sua igreja, na igreja. O corpo de Cristo. Nós precisamos ter zelo pelo corpo de Cristo. Precisamos ter zelo pelo corpo de Cristo. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Eu não sei como anda a sua devoção por Jesus. Eu não sei como está. Qual é o nível de revelação que você tem de Jesus. Mas eu sei que desta revelação depende a sua devoção e o seu testemunho para outros. Feche os seus olhos onde você está. Espírito de Deus, move neste lugar nessa tarde. Arranca-nos da letargia evangélica, que faz a gente se acostumar com gotinhas da tua presença e dizer que está em avivamento. Espírito de Deus, toma das coisas que pertencem a Jesus
e revela-nos, move no nosso coração em devoção a Ti, Jesus. Produz em nós uma devoção radical para que o mundo veja, para que o mundo saiba. Em nome de Jesus, Deus. Querido, Judas vendeu Jesus por muito menos do que aquilo que Maria derramou. Judas vendeu Jesus por o que correspondia a dias de trabalho. Olha, a linha é muito fina. E às vezes a gente pode negar Jesus por muito pouco. A gente pode trair Jesus por muito pouco. A gente pode deixá-lo por muito pouco. Pouco é necessário para que a gente tropece e caia. Ninguém tropeça em pedra grande. Ninguém tropeça em grandes assuntos. A gente só tropeça no que é pequeno. E eu creio que o Espírito de Deus deseja cortar essas pequenas arestas, tirar do nosso caminho essas pequenas pedrinhas que nos fazem tropeçar, que tem feito você tropeçar, que tem impedido você de estar neste lugar em Deus, de devoção radical a Jesus. O que é que tem impedido você? O que é que tem parado você? O que é que tem travado você na sua vida espiritual de permanecer, de continuar em Jesus? Quem sabe você é uma dessas pessoas que vive de conferência em conferência, mas que não encontra uma sequência, um prosseguir na sua vida com Deus. Querido, querida, deixa Jesus queimar. Deixa Jesus queimar isso que é para você é precioso. Isso que para você parece ter muito valor, parece ser muito relevante, muito importante. Isso está te roubando de Jesus. Está te roubando da presença dEle. Em nome de Jesus. Eu queria pedir licença, Douglas. Eu posso fazer um apelo aqui, Douglas? Não estou nem enxergando você, ok? Está todo mundo preto ali no canto. Mas eu queria fazer um apelo nessa quase noite. Eu sei que a movimentação aqui é um pouco complicada, mas eu amo fazer uma bagunça nas conferências. E eu queria muito pedir a você que desse um passo hoje. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você precisa derramar dessa devoção sobre Jesus, mas não está conseguindo, porque tem coisas que prendem você, impedem você. Coisas que impedem a sua devoção. Está na hora de entregar isso. Eu vejo pessoas aqui que estão insistindo em relacionamentos que já foram falidos desde o início. Relacionamento de namoro. Casamento não, casamento você persevera. A menos que seja um casamento abusivo, você persevera e Jesus faz. Amém? Mas existem pessoas insistindo em relacionamentos que tem produzido morte em você. É hora de entregar. Está na hora de entregar. Entrega, entrega. Não dá para pegar de volta. Entrega. Às vezes a nossa adoração não passa do teto, porque falta entrega. Falta abrir mão. Abrir mão. Se Jesus te é revelado hoje em um certo nível, eu sei que o Espírito de Deus está denunciando coisas em você que precisam ser entregues, que precisam sair do trono do seu coração, da sua vida.
Ore ao Senhor, comece a entregar a Ele. Fale com Jesus. Fale com Jesus. Fale com Jesus. A igreja que vai ser precursora da volta de Jesus é uma igreja marcada, vai ser uma igreja marcada por um compromisso radical com Ele, por um compromisso de santidade que vai chacoalhar as nações, um perfume que vai se espalhar pelas nações e produzir vida, vida que flui de testemunho, não de teologia. A nossa teologia é muito importante, gente. Não dá mais para falar bobagem. Mas eu vou te dizer uma coisa: nada substitui o seu testemunho. O perfume, o que o mundo precisa sentir é o perfume. O perfume que você derrama sobre Jesus. Onde está? Onde está o seu perfume derramado? Onde está a sua renúncia? Onde está a sua renúncia? Porque o cristão tem a vida marcada pela renúncia. Se você não renuncia nada por amor a Jesus, você não é digno dele. Queridos, precisamos de arrependimento. A igreja brasileira precisa de arrependimento, por se moldar a este século, a este mundo, por querer a aprovação e o aplauso deste mundo, por querer andar com política de boa vizinhança com esse mundo. Nós precisamos nos arrepender diante de Jesus. Feche os seus olhos, comece a orar. Você no seu lugar, estenda as suas mãos. Se o Espírito do Senhor fala ao seu coração, também saia do seu lugar e venha. Mas comece a orar nessa hora. Senhor, vem com teu fogo sobre este lugar, Deus. Vem com teu fogo, Senhor, sobre este lugar. Queima em nós, Deus. Queima em nós tudo aquilo que resiste ao conhecimento de quem Tu és, Senhor. Tudo que resiste ao Teu Espírito, queima em nós, Senhor, nesta tarde, Deus. Queima, Senhor. Vem, Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Convence. Convence do pecado, da justiça, do juízo. Convence nessa tarde, Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh, de que fonte você tem bebido, querido, querida? Talvez seja tempo de entregar ao Senhor, santificar os seus ouvidos, santificar os seus olhos. Muitos têm sido tentados na área sexual por causa dos seus olhos que não são santificados ao Senhor. Oh, é tempo de zelo pelo corpo de Cristo, zelo pelo corpo de Jesus, zelo pelo corpo de Jesus. Sim, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Onde me escondo,
esconderei. Se tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei, se tu és o ar que eu respiro e tua presença me atrai? Então inunda-me com o teu amor e transforma-me com o teu amor. Atrai meu coração a ti, Senhor. Vem, move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir somente o teu coração. Ó, vem, Senhor, ó, vem, Espírito de Deus, vem e inunda-me com o teu amor. Transforma-me com o teu amor. Atrai meu coração somente a ti, Senhor. Sim, Deus, vem, move-me com o teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Você que está aqui à frente, levanta as suas mãos a Jesus. Comece a se encher do Espírito Santo. Comece a se encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Assim seremos cheios, cheios do Espírito. Se encha. Você não é batizado, não ore em outras línguas. Seja cheio do Espírito Santo. Receba, receba o dom de línguas. Receba, 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 receba. Oh, seja cheio, cheio, cheio. Espírito de fogo, oh, fogo de Deus, fogo para queimar o pecado, fogo para queimar o pecado. Oh, Santo, 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 oh, Santo. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Se encha do Espírito Santo, se encha. Se encha do Espírito. É para isso que você está aqui. Não existe outra razão. É para isso. É para isso. O Espírito de Deus nos revela Jesus. Se encha do Espírito.
Espírito de santidade, amor, Espírito de glória, sopra, sopra, sopra nessa noite. Sopra nessa noite. Sopra vida, 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 vida sobre os lugares secos, vida sobre os lugares secos, vida sobre os lugares secos. Oh Deus, oh vida, vida, alegria. Oh, o espírito da depressão está sendo arrancado. Oh, o espírito da morte está sendo arrancado. O espírito do suicídio está sendo arrancado. Espírito de vida. Espírito de vida. Derrame, derrame, derrame sobre Jesus. Derrame sobre Jesus a sua oferta de amor. Derrame sobre Jesus o seu voto de amor. O seu voto de amor. O seu voto de amor. Derrame sobre ele a sua demonstração de amor. Levantamos o teu nome, Jesus, 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 Jesus.